Olá a todos e todas os estudantes que estão aí acompanhando o canal ou no curso particular, né? Com os temas da educação especial do PSS, o Processo Seletivo Simplificado da SEDUC, né? Da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que vai ocorrer agora dia 16 de agosto. Eu sei que tem muitos professores aí que estão aproveitando esse período de recesso para estar estudando. Vamos estar retornando logo aí também ao trabalho. Aí tem que conciliar a volta às aulas, né? E mais os estudos, mas é o que eu falo. Não tem como a gente fazer qualquer tipo de prova sem a gente estar preparados, né? Tem que ter esse momento de estudo, seja ele de forma virtual, seja ele tendo tempo de você ler algum livro, fazer algum rascunho. Nunca, gente, vá fazer alguma prova sem estudar. Ai, não dá tempo, eu vou lá, seja o que Deus quiser. Não. Tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo, seja um processo seletivo de governo, municipal, federal, estadual, não importa. A gente tem que estudar. A partir do momento que a gente se propõe a participar de qualquer concurso, temos que ter esse momento nosso, tá? O nosso que eu falo assim, é o estudo, tá bom? Então, hoje estou aí já gravando o segundo vídeo, tá? Que é da obra Educação Especial. Por que da educação especial? Como a gente sabe, ao longo da história, a educação especial, ela tá cada vez mais ganhando seus espaços, não só nas escolas, mas também em todos os ambientes da sociedade, que a inclusão é fundamental, porque é um direito de todos serem inclusos na saúde, educação, trabalho, tá? Então, até os nossos direitos humanos defendem muito isso. Inclusive, a obra do Romeu Kazumi Sasaki fala sobre isso, a gente vai estar vendo agora. E eu tenho que saber, tá? Mesmo que eu vá para a área de educação especial ou um professor que não vale, tem que entender que esse aluno, que é o caso nosso específico hoje, ele tem que ser incluído. Ele tem que ser incluso em todos os setores, em tudo que ele for fazer na escola, para ele poder também participar dessa sociedade, que é dele também, tá? Ele também tem os direitos garantidos por leis, e esses direitos têm que ser respeitados. Não quero fazer um vídeo muito longo, eu vim aqui trazer a ideia principal, tá? Do autor, como eu fiz da primeira obra, as ideias principais, agora essa segunda também. Então, vamos lá? Inclusão, construindo uma sociedade para todos, de Romeu Kazumi Sasaki, que é uma obra de 93, muito atual, já está na terceira, quarta edição aí, mas assim, é fundamental, que é outro livro que temos que ter na nossa cabeceira. Quem puder mais para frente, leia o livro. Eu estou trazendo aqui para vocês a ideia principal da obra, mas nada melhor que depois a gente ler o livro mais para frente, tá? Então, quem é Romeu Kazumi Sasaki, tá? Então, é um educador e consultor brasileiro muito famoso nessa área, referência em educação inclusiva, defensor dos direitos humanos, especialista em inclusão social. Então, o que tem de importante na obra dele? Que é uma obra importante sobre inclusão social e educacional. Sasaki, ele propõe uma mudança de paradigma ao defender que a sociedade deve adaptar-se para acolher todas as pessoas. Ou seja, o Sasaki vai falar assim, tem que acolher todo mundo. E vai chegar uma hora na obra dele que ele vai falar sobre o desenho arquitetônico que a gente vai ver, que não é só a questão das pessoas com deficiência, mas é também o idoso, a mulher grávida, a criança, onde a gente vai a muitos espaços sociais que não têm acesso, por exemplo, ao idoso, não tem um espaço significativo para uma criança ou para uma mulher grávida. Então, ele vai depois dar um amplo aí de conhecimento que esse direito de inclusão e essa modificação a sociedade tem com urgência está fazendo. Mas em questão educacional, que é os paradigmas de mudança, as escolas têm que estar fazendo isso para incluir esses alunos ao ambiente escolar, tá? Então, qual é o objetivo da obra, então? Inclusão é um direito humano, então é o direito de todo mundo. A sociedade ela tem que se adaptar-se às pessoas, não as pessoas se adaptar à sociedade, tá? Então, ou seja, como eu falei, se vai num espaço físico onde não tem um lugar para as pessoas com deficiências se acomodarem, uso do banheiro correto, né? Espaços largos,
Então, não é o indivíduo que tem deficiência que tem que se adaptar, a sociedade tem que se adaptar a ela, para ela poder também frequentar esses espaços e ter o mesmo poder de voz como todo mundo. Igualdade de oportunidades, todos são iguais, são todos têm o mesmo direito, e diversidade fortalece a democracia, ou seja, é na diversidade onde a gente vai ter a democracia para todos, o direito de ir e vir, o direito de dar sua opinião, o direito de ser ouvido e de ser respeitado, tá? Sempre o que? Baseados nas leis do quais a gente tem, tanto na nossa Constituição, como a Lei de Diretrizes e Bases, como a Lei dos Direitos Humanos, tudo isso que a nossa sociedade possui, ela tem que estar fortalecendo a democracia, tá certo? Como então o nosso autor Sasaki começa então a sua obra, né? Ele fala sobre a evolução histórica. Todos esses autores, eles falam um pouquinho dessa evolução. Por quê? Porque a gente tem que entender como que esse indivíduo vai ser ao longo da história incluindo. Está sendo incluído, sei que ainda falta muita inclusão, mas a gente sabe que estamos em processo, tá? E eu acredito que a gente vai conseguir estar mudando aos poucos esse processo. É difícil? Logicamente, ainda mais em sociedades com raízes preconceituosas, raízes onde as pessoas, infelizmente, com condições mais favoráveis, conseguem melhores condições, né, que é nessa a questão do poder econômico e social, mas isso não quer dizer que a gente não vai conseguir e já não estamos conseguindo bastante avanço. Então, o autor ele começa aí com o conceito de exclusão, integração e inclusão. Como seria essa exclusão para Sasaki, tá? Ele vai falar no início da sua obra que em muitos séculos o paradigma da exclusão era para as pessoas marginalizadas ou consideradas incapazes de participar da vida social. Ou seja, a gente vê ao longo da história, se pegar os estudos, alguma criança que já nascia com alguma deficiência já era excluída. Nós temos relatos que algumas sociedades mais antigas, quando descobria que a criança tinha algum problema auditivo, de fala, alguma coisa, ela era sacrificada. Infelizmente, ela era jogada ao léu, entendeu? Então, essa exclusão, ela durou por muitos e muitos tempos. Quando a gente pega, por exemplo, na Grécia Antiga, onde vai ter a perfeição do corpo. Quem não tinha o corpo perfeito não era, por exemplo, não podia participar de determinadas reuniões, não podia fazer esportes, né? O esporte, né? Por isso que, né, as Olimpíadas vêm da Grécia, o corpo perfeito, evolução, o homem são, né? Depois, lógico, a gente vai ter depois muitos e muitos e muitos séculos depois as Olimpíadas, as Paralimpíadas, né? Mostrando que não é bem assim, que todo mundo pode participar. Mas a gente pega no início da Grécia, a gente vai ver que a perfeição do corpo e isso vai durar por muito bom tempo na história, tá? Até quando chegar a integração. O que seria a integração, então, para Sasaki? A integração vai permitir a entrada dessas pessoas nos espaços sociais, desde que elas se adaptem às normas existentes, do qual o autor critica essa forma, pois é uma sociedade que deve eliminar barreiras físicas, arquitetônicas, pedagógicas, comunicação, cultura, atitude, para garantir a participação de todos, pois a inclusão não representa um ato de caridade ou benevolência, mas é um direito humano fundamental, baseado nos princípios da igualdade, dignidade e da justiça social. Por que dessa integração? Quando a gente vai falar sobre na década de 80, onde os alunos vão começar da deficiência a participar mais das escolas regulares, mesmo assim, entrar na escola regular significava ele simplesmente ir lá no canto da sala de aula, ou alguma famosa sala especial que tinha, que aí pegava esses alunos para trabalhar com eles. Mas isso aí, daí o que acontecia? Esse aluno ele não era integrado ao meio, ele era apenas estava só ali por estar, né? Como ele agora vai para a escola, ponto. Mas e daí? Houve uma inclusão? Não houve. Né? A gente sabe disso, a gente ainda presencia isso durante nos campos dos bancos escolares, que essa integração que o autor fala, não era só simplesmente colocar o aluno dentro da sala, tinha que se trabalhar. Né? Então, a sociedade ainda não estava se adaptando a esse novo aluno.
não é um novo aluno, mas esse aluno que era abandonado, que agora começou a frequentar as escolas regulares. Por isso que ele vai defender a inclusão. O que é a inclusão que a gente defende hoje muito, tá? Que é incluir e não segregar. É colocar esse aluno e participar em todas as ações da escola. Assumir um compromisso de atender todos os estudantes, não apenas colocar os estudantes com deficiências nas escolas regulares, como antes era feito, mas garantir sua participação efetiva na aprendizagem e desenvolvimento. E é aí que a gente fala que a sociedade deve eliminar essas barreiras. É por isso que eu falo que nesses 6 anos, vamos chutar uns 10 anos para cá, nós estamos adquirindo muitos materiais bons de desenvolvimentos pedagógicos para a inclusão. O que falta ainda é um estudo mais aprofundado, até por parte de alguns educadores, ter disponibilidade, né, de estar aprendendo essa nova forma de ensinar. Então, o aluno da inclusão, né, nosso querido aluno da educação especial, ele não é só aquele aluno que agora tem que frequentar a escola, ou que precisa de uma professora auxiliar, ou que precisa frequentar a sala de recurso, não. Ele tem que também estar incluído dentro de todas as ações pedagógicas e formativas da unidade escolar, porque ele tem direito e ele é um cidadão igual a todo mundo. Então, essa inclusão, ela deve fazer o quê? A sociedade deve eliminar essas barreiras, né? Colocá-lo aí de forma equitária com os demais alunos, com os demais elementos que é ao redor, que vivem o mundo ao seu redor, tá? A gente sabe que às vezes a forma, metodologia de ensinar para uma determinada sala é um pouco mais avançada, e para esse aluno de educação especial, não é que ele não aprenda, mas ele aprende de uma outra maneira, e é essa outra maneira que eu tenho que fazer essa inclusão, para que o resultado seja igual. Da mesma forma que um conseguiu aprender, o outro também vai aprender, mesmo com as suas limitações, mesmo ele aí no processo um pouco mais longe, mas eu não posso jamais fazer a exclusão desse aluno. Então, quando o autor ele vai falar sobre a evolução histórica, ele enfatiza muito isso. A exclusão que era feita antes, depois a integração, onde o aluno vai ser integrado nesses ambientes escolares, mas ainda não vai ser a inclusão, que é a inclusão que a gente está tendo agora aí, através de cursos, formações, onde a gente vê muitos desses alunos sendo incluídos nas atividades escolares. Isso sim é inclusão, não é excluir, tá? Com materiais e atividades adaptadas a eles, tá bom? Aí vai ter o conceito de inclusão, tá? Então, o conceito de inclusão para Sasaki é um processo bilateral entre sociedades e pessoas excluídas, para garantir igualdade de oportunidade. Então, todo mundo tem que ter oportunidade, todo mundo tem o direito de trabalhar, o direito de ir à escola, o direito de ir ao cinema. Então, essa inclusão é fundamental para que todos possam ter os seus direitos, e os direitos humanos cobram muito isso, né? Para que participar efetivamente dessa sociedade. Ele afirma que existem várias barreiras ainda que a gente vai estar discutindo, mas incluir o indivíduo é o conceito primordial da sociedade, tá? Então, quando a gente fala assim, qual o conceito primordial que o Sasaki vai falar na sua obra, um deles é a inclusão. O aluno tem que ser incluso, tanto na escola como fora da escola, tá? Então, vai ter uma parte da obra dele também, que ele fala que a escola não é só a escola e o Estado que tem o dever de fazer essa inclusão, e sim toda a sociedade. Gravam isso. Toda a sociedade também tem que estar fazendo essa inclusão. Seja supermercado, padaria, loja, shopping, aonde for, tem que ter essa inclusão. Então, uma sociedade para todos, lá, como eu disse, né, a inclusão na educação, na saúde, no trabalho, transporte, cultura, esporte, lazer, para todo mundo. Então, essa inclusão ela tem que ser de forma clara, tá? E objetiva, que esse indivíduo que tem direito igual a todo mundo, ele deve ser incluso também nos espaços sociais. Tá vendo como Sasaki ele vai desde a escola, mas ele vai muito para fora da escola? Porque é fora da escola que é
também é um dos grandes problemas das pessoas com deficiências. Porque se ele está dentro da escola, a escola consegue fazer essa adaptação, ele consegue ser inserido e fazer. Quando ele está fora da escola, onde tem outro espaço social que deveria acolhê-lo, não faz isso. Mas ele tem que ter todos esses direitos aí que a gente que eu acabei de citar para vocês, que é a sociedade para todos, que ele tem que ser incluso também, tá? Então, quando fala da educação inclusiva, então, o que seria uma educação inclusiva segundo o Sasaki, tá? Receber todos os estudantes, independente da sua diversidade, adaptar o currículo, como a gente sabe, a adaptação tem que ser feita, as avaliações flexíveis, né? Para que esse aluno também, no momento da avaliação, também seja avaliado conforme as suas competências e habilidades na flexibilidade e valorizar suas potencialidades, ou seja, a cada avanço que ele fazer, a cada gesto que ele fazer, ele tem que ser elogiado. E o elogio para um indivíduo, somente para um indivíduo com deficiência, é muito importante, porque assim ele consegue também avançar emocionalmente e mostrar que tudo que ele também está fazendo é válido, que também é um aprendizado. Então, o nosso grande autor, né, eu falo que ele tem uma obra fabulosa, o Sasaki, ele fala que esse receber os estudantes é também incluindo também todos esses espaços e fatores, mostrar que a escola também está preocupada com a sua inclusão e com o seu desenvolvimento pedagógico, tá bom? Mas ainda a gente tem barreiras, né? E essas barreiras é o que faz com que essas ações de inclusão ainda tenha dificuldade dos alunos com deficiência ou as pessoas com deficiências. Que barreiras que são? Quando a gente fala arquitetônicas, escola, rua, hospital, apesar que alguns hospitais, boa parte dos hospitais já estão fazendo essa adaptação de espaço, comunicacionais, né? Ter mais pessoas com formações com Libras, livros mais com Libras, recursos tecnológicos também para as outras pessoas com outras deficiências, o pedagógico, que é o nosso foco também, né? Materiais mais pedagógicos voltados a essa inclusão, e atitudinais, que nada mais são que as atitudes, as ações, que são as ações atitudinais, os preconceitos que ainda persistem na sociedade, né? De não enxergar a pessoa com deficiência como um ser que consegue fazer as coisas igual a todo mundo na sua forma, nas suas limitações ou nem limitações tem, né? É só dar a sua oportunidade para eles. Então, essas atitudinais, caso apareça isso em alguma prova, é falar a questão dos preconceitos, né, que ainda existe contra essas pessoas. Então, essas barreiras à inclusão ainda faz com que muitos alunos deficientes sejam excluídos dos ambientes escolares e sociais da sociedade, do qual, para o autor, isso tem que ser eliminado o mais rápido possível. Acessibilidade, tá? Então, para que seria essa acessibilidade para a Sasaki? É garantir autonomia por meio de espaços, comunicação, tecnologia e informações acessíveis. Ou seja, uma coisa legal que eu fui numa cidade, eu fui num shopping, onde tinha toda a forma acessível para as pessoas com deficiências, então como chegar às informações, então toques, leitura em libras, tecnologia de voz, tudo bem objetivo e claro para ele entender aonde é cada coisa no shopping, onde ele podia carregar o celular, informações visíveis para essa pessoa poder se orientar dentro desse espaço, que é um espaço que é um shopping, um espaço social, do qual todo mundo tem acesso e tem o direito de ir, igual eles têm, nós temos, todo mundo tem. Então, essa para ele ter autônomo. E a hora que você andava nesse shopping, muito legal, todas as formas, não só informações em inglês, espanhol, porque é um shopping que recebia muitas pessoas de outros lugares, mas a acessibilidade de informações para as pessoas com deficiência, né? Então, símbolos grandes, localização, como eu falei, tecnologia no toque para as pessoas que eram deficiência auditiva, onde podia ir, onde ele podia na praça de alimentação, onde era banheiro, onde era isso, aquilo. Então, isso que tem que ter é a acessibilidade, entendeu? E a acessibilidade também para as pessoas que ele vai falar, para o idoso. Ele fala muita questão também um pouquinho lá no final do idoso, né? Que a gente não tem os espaços acessíveis aos nossos idosos. Quando tem uma mulher grávida, quando uma criança,
né? Então, ou seja, ele vai estar englobando depois as outras pessoas, mas em primordial vai ser essa educação, essa acessibilidade de que todos possam ter espaço de comunicação, de participação da sua forma como ele entende o mundo. Correto? E aí vem, gente, aí a questão do desenho universal, tá? O autor, ele vai aí apresentar o conceito de desenho universal, que é o que eu falo que é o ponto principal da obra dele. Então, planejar ambientes e serviços para todos desde a sua concepção. Ou seja, o autor, ele vai falar o seguinte, que os produtos, seja produto que eu falo de consumo, um livro, no supermercado, loja, roupa, edifícios, serviços e ambientes devem ser planejados desde a sua concepção para atender ao maior número possível de pessoas, ah, tanto com necessidade ou sem necessidades especiais, para beneficiar a sua forma de circulação no meio da sociedade. Resumindo, esse desenho universal tem que atingir a todos. É isso que eu falei para vocês, que ele vai citar muito no final do livro. É garantir acesso não apenas às pessoas com deficiências, mas também ao idoso, gestante, crianças e qualquer cidadão que apresente necessidades temporárias ou permanentes. Um indivíduo, por exemplo, que infelizmente tem um acidente ou de carro, de moto, de ônibus e acaba perdendo uma perna, um braço. E aí ele tem que ter um espaço acessível para ele frequentar. Estão me entendendo? Então, se caso cair uma dessas questões na prova, qual o conceito de desenho universal de Sasaki? É um desenho universal em que os ambientes e serviços têm que estar atendendo a todos, não só aluno com deficiência, mas aqueles também que precisam de algum momento ter espaços adaptados para eles, que é o caso de um idoso, uma pessoa que sofre algum acidente, mulheres grávidas têm um espaço para sentarem, dentro de um ônibus, por exemplo, um exemplo de um ônibus, né, como tem aqueles símbolos e bancos especiais para eles. Então, isso é o desenho universal. Planejar ambiente em que todos possam estar acessíveis de ir e vir aos direitos humanos. Ir e vir, sem ter problemas de estar aí na sua circulação de sociedade, tá bom? Então, suas principais contribuições da sua obra será a mudança de paradigma. O que significa essa mudança de paradigma? Sair da exclusão para ir para a inclusão. Direitos humanos, ter um direitos todo respeitado para a educação, tá? O direito de estudar, o direito de aprender, o direito de ir e vir, uma educação que possa estar incluindo em todos os setores da sociedade e a diversidade, respeitar um ou outro, tá? Respeitar aquele que não é considerado, infelizmente as pessoas falam, normal, mas ele é normal do seu jeito, entendeu? Então, a sua diversidade, ele tem que ser respeitada também. Então, essas principais contribuições do autor. E a mensagem final dele, que é a inclusão, é a responsabilidade de toda a sociedade. Ele bate muito nessa tecla. Não é só a escola, não é só o governo, mas sim de todos nós que somos cidadãos, que temos nossos direitos, eles também têm que ter os direitos deles também respeitados, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, Sasaki afirma também que a inclusão deve ser além da escola, como eu disse, porque eu vou reforçar muito isso, para garantir a igualdade de oportunidade para todos. Então, a obra ela se fundamenta assim na defesa dos direitos humanos. Então, assim, sempre em direitos humanos, o direito de ir e vir, o direito de aprender, o direito de participar em todos os espaços sociais, tá? Então, a inclusão é um compromisso coletivo e não apenas da escola e governo. Então, isso ele vai bater muito na tecla, tá, pessoal? Então, de forma, assim, bem técnica da obra do autor, e é direitos humanos, direito de ir e vir, da inclusão, o direito de desenho universal, onde posso fazer desenho arquitetônico para todos, possam participar, seja ele permanente ou não,
e o direito de ser respeitado. Então, falou de direitos, é a questão da obra do Sasaki, tá certo? Espero que tenham compreendido. Eu falei que eu não quero ficar fazendo vídeos muito longos, para também vocês possam estar estudando. Quem puder também pesquise mais um pouco, mas de forma resumida, de ponto focal, é isso aqui a obra do nosso grande autor, tá certo? Boa obra, bons estudos. Lembra que eu falei, se eu não estudar, se eu não ler, eu não consigo fazer uma boa prova. Beijo, gente!